Bem-vindos, eu sou a professora Giovana, do IFSP de Piracicaba. Hoje, para a disciplina Análise de Sinais, nós vamos falar um pouco sobre transformações de sinais. Bibliografia indicada dos capítulos 1.1 a 1.4 do OpenRAI, Sinais e Sistemas, os capítulos 1.1 a 1.5 do LAT, Sinais e Sistemas Lineares, e também o capítulo 4 do Balbinotti, Instrumentação e Fundamentos de Medidas. Hoje nós vamos falar sobre as operações de deslocamento no tempo, reflexão no tempo e mudança de escala no tempo, também conhecida como escalonamento. Só relembrando que na aula passada a gente falou sobre algumas propriedades dos sinais e a gente falou que a variável independente que a gente ia trabalhar era do tempo, né? Então, tempo contínuo representada pela letra T em parênteses e tempo discreto representada pela letra N entre colchetes. No conteúdo da nossa disciplina, a gente vai trabalhar com sinais com uma variável independente, tá? Aqui eu só quero exemplificar para vocês a diferença entre um sinal com uma variável ou com duas variáveis, né? Então, por exemplo, um sinal de tensão alternada é dada por esta função, né? Ele vai variar, ele vai ter uma frequência constante e uma defasagem, né? Ele vai variar, o valor do sinal vai variar, a amplitude dele vai variar conforme o tempo for passando, né? Então, aqui a gente tem o valor da tensão. E um exemplo de um sinal com duas variáveis. Por exemplo, a gente tem o cálculo de um volume de um cilindro circular, né? Esse cálculo vai depender de duas variáveis, o raio do cilindro e a altura dele. Então, na nossa disciplina, a gente vai trabalhar com uma variável independente, que é o tempo, tá? E hoje a gente vai ver as transformações que a gente consegue fazer em cima da variável do tempo. Então, a primeira operação, ou primeira transformação, é o deslocamento no tempo. Esse primeiro gráfico é o gráfico que ilustra o comportamento do meu sinal ao longo do tempo, né? Então, a partir de um determinado instante aqui, menor que zero, ele começa a ter uma amplitude e vai decaindo. Antes disso, ele é igual a zero. Quando eu falo em deslocar no tempo, eu quero deslocar o meu sinal à direita, tá? Ou à esquerda. Eu quero colocar um atraso nele ou um avanço. Para eu atrasar meu sinal, eu vou deslocar ele à direita. Se eu quiser avançar meu sinal, eu vou deslocar ele à esquerda. Para memorizar o que é avanço ou atraso, eu sugiro o seguinte. Imaginem aqui uma linha de chegada, tá? Colocada à esquerda. O sinal que eu atraso, ele foi deslocado para a direita. O sinal que eu avanço, ele foi deslocado para a esquerda. Se a gente imaginasse que ao longo do tempo o sinal ele se desloca como está mostrando nesse vídeo, então, um sinal em atraso, ele vai chegar depois, nesse ponto de chegada, depois que o sinal original. E um sinal em avanço, ele vai chegar antes. Então, memorizem. Atraso, eu desloco meu sinal à direita. E avanço, eu desloco meu sinal à esquerda. Matematicamente, como eu represento isso? Então, eu tenho meu sinal original x de t e eu quero deslocar ele no tempo. O meu sinal deslocado vai ser representado por φ de t. O meu sinal original, para eu deslocar no tempo, então eu vou subtrair uma constante na variável do tempo. Então, meu novo sinal deslocado no tempo vai ser o meu original x, subtraindo uma constante na variável independente do tempo. Se minha constante for um valor positivo, eu vou ter um atraso, tá? Então, se minha constante for um valor positivo, eu vou colocar meu sinal em atraso, eu vou deslocar ele para a direita, né? E a minha função nova aqui fica escrita dessa forma aqui. Por exemplo, se eu quero deslocar 2 segundos à direita, colocar em atraso o meu sinal, o meu novo sinal vai ser igual a t menos 2, x de t menos 2. Agora, se eu quero colocar meu sinal em avanço, ou seja, eu quero deslocar ele para a esquerda, eu vou colocar uma constante aqui de tempo, vou subtrair uma constante de tempo aqui que seja menor que zero, seja negativa.
Dessa forma, a minha nova função vai ficar φ de t vai ser igual a x de t menos um valor negativo, ou seja, mais t. Por exemplo, se eu quiser ter um avanço de 2 segundos, ou seja, minha constante aqui é igual a menos 2. Então, a minha função vai ficar igual a x de t, essa função aqui, né, vai ficar x de t menos 2. Ou seja, t mais 2. E assim eu vou ter um avanço ou um deslocamento à esquerda. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sinal discreto no tempo, né, deslocado à direita, ou seja, ele foi colocado em atraso. E esse aqui é um sinal contínuo no tempo, que foi colocado em avanço, ou seja, ele foi deslocado à esquerda. Na prática, a gente consegue observar esse fenômeno do deslocamento no tempo de sinais, observando, por exemplo, o sinal transmitido por radar e que vai ser recebido por diferentes receptores em diferentes distâncias. Então, receptores colocados numa distância maior, eles vão receber esse sinal com atraso. Pois bem, a seguinte operação é a de reflexão no tempo, ou reversão temporal. Tá? Essa é bem simples. Essa aqui a gente vai pegar a nossa variável de tempo e simplesmente multiplicar por menos 1. Isso possibilita para a gente inverter todo o sinal, com base nesse eixo aqui. É como se a gente segurasse um pauzinho aqui e girasse 180 graus. Então, todo o meu sinal ele vai ser refletido. Por exemplo, esse sinal discreto aqui no tempo foi aplicado, então, uma reflexão, ou seja, eu multipliquei a minha variável do tempo n por menos 1, né? E a gente tem aqui o nosso sinal refletido. E, por fim, a transformação de escalonamento, ou seja, mudança de escala no tempo. Nessa transformação, eu vou comprimir ou expandir meu sinal, ou, em outras palavras, eu vou acelerar ou desacelerar o meu sinal. Então, para isso, agora eu vou pegar o meu sinal original, x de t, e vou multiplicar por uma constante. Aqui, no caso, a gente multiplica por uma constante a. Se a minha constante a for em módulo maior do que 1, eu vou estar comprimindo o meu sinal. Se a constante a for em módulo menor do que 1, eu vou estar expandindo o meu sinal no tempo. Por exemplo, imagina aqueles discos antigos de vitrola que reproduz a música girando numa velocidade constante de rotação e a agulha passando pela superfície dele. Então, se eu acelerar a reprodução dele, multiplicar por uma constante, por exemplo, o dobro, tudo que eu ia tocar ia levar um tempo para ser tocado, agora ele vai tocar 2 vezes mais rápido, ou seja, vai levar metade do tempo para tocar toda a música que ia tocar antes. Então, a gente aqui, quando a gente multiplicou por uma constante maior do que 1, a gente comprimiu o nosso sinal, ou seja, a gente acelerou ele, né? O que tocava num determinado tempo, ele vai tocar 2 vezes mais rápido. Então, o período que vai levar aqui para tocar vai ser a metade, se a gente multiplicar por uma constante 2, por exemplo. E se eu quiser desacelerar o meu sinal? Ou seja, eu vou expandir ele, tá? Então, eu vou multiplicar essa minha constante a, ela vai ter que ser em módulo menor do que 1. Né? Outro jeito de escrever isso é fazendo a sendo igual a 1 sobre b, sendo então o módulo de b maior do que 1. Então, se eu vou expandir, vou desacelerar, o que eu levava um tempo antes para acontecer, ele vai levar um tempo maior. Tá? Então, no mesmo caso do disco, quando a gente acelera, ele vai falar em um tempo menor, ele vai falar rapidinho, né? Se a gente desacelera, ele vai levar um tempo maior para reproduzir o mesmo conteúdo, então ele vai falar mais devagar, né? Aqui só mais um exemplo gráfico de mudança de escala no tempo, né? Então, o nosso sinal original, se eu acelerar, ou seja, comprimir ele, eu vou multiplicar por uma constante maior do que 1. E se eu quiser desacelerar ou expandir ele, eu vou multiplicar por uma constante em módulo menor do que 1. Aqui no caso, a minha constante vai ser igual a meio.
A gente consegue representar todas essas transformações através dessa equação aqui. Então, meu novo sinal φ de t ele vai ser igual ao sinal original, né? Com a variável de tempo multiplicada por uma constante alfa e subtraída de uma constante beta. O meu sinal resultante φ de t, ele mantém a forma original do sinal x de t, exceto pelo fato de que ele pode sofrer essas transformações. Se o alfa for negativo, né, então o alfa, a constante que está multiplicando a variável do tempo, se ela for negativa, o sinal resultante vai ser igual ao sinal original, só que refletido, né, de 180 graus em torno do eixo das ordenadas. Se o módulo dessa constante alfa for maior do que 1, o meu sinal ele vai ser comprimido, ou seja, vai ser acelerado. Se o módulo do alfa for menor do que 1, então meu sinal ele vai manter a forma original, só que expandido, ou seja, vai ser desacelerado. E se a minha constante beta for diferente de zero e ela for positiva, a gente então coloca um atraso no sinal, ou seja, ele vai ser deslocado à direita. Se o meu beta for negativo, a gente coloca um avanço nesse sinal, ou seja, ele vai ser deslocado à esquerda.